pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PC de Casa. E a pedido de um inscrito nosso, hoje eu vou fazer um teste com vocês aqui do eFootball rodando no Vision R15M. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem aí. Se vocês quiserem algum teste, algum benchmarking, se tiverem algumas sugestões, manda pra gente nos comentários aí. Não esquece de deixar seu like, se inscrever e dar uma força pra gente no canal. Vamos lá então, pessoal. E aí, pessoal, vamos mostrar então o desempenho do eFootball versão atualizada em setembro de 2025. O desempenho dele no positivo Vision R15M, mostrando carregando para vocês desde o início, para vocês verem como é que é o carregamento, quanto tempo demora. Mas adianto para vocês que para um notebook com placa de vídeo integrado, desse valor custo-benefício, eu acho que está rodando muito bem, viu? Eu vou mostrar para vocês certinho. Vou mostrar primeiro para vocês como que ele está configurado. Ele é meio chatinho, que ele não tem como mudar a configuração durante o jogo. Então a gente vai ter que sair da partida e voltar para estar mostrando aí, para estar alterando a configuração e mostrando como que ele desempenha. Então, a princípio, vamos colocar tudo no mínimo. Qualidade da imagem, personalizado, escala de resolução em 50%, deixar tudo no baixo, tudo o menor possível. Simulação de tecido desligado, baixo, gramado baixo, torcida no baixo, a escala de resolução em 50%. E esse jogo ele não tem como você baixar a resolução em tela cheia, você pode mexer na escala de resolução, que é como se fosse um upscaling. Tá? Ele em tela cheia ele roda na resolução nativa do monitor, que aqui no caso é 1080p. Aqui eu configurei também para manter a taxa de quadros em 60 fps no V-Sync ligado, porque não adianta a gente querer mais que isso, porque o nosso monitor é de 60 Hz, ele só entrega isso pra gente de visual. Então a gente tem mais quadros, a gente vai melhorar um pouco a responsividade dos controles, mas assim, não é um jogo que eu acho que precise de mais de 60 FPS, por mais que possa ser um jogo competitivo, né, que você joga online, eu acho que 60 FPS está muito bem servido se ele conseguir entregar isso pra gente. Então vou mostrar pra vocês, escolher aqui qualquer time rapidinho, pra gente ver como que ele desempenha com tudo no mínimo máximo de FPS que ele consegue entregar pra gente. Então o consumo, a temperatura, vocês podem ver que está na casa de 70 graus, 71 GPU, 76 CPU. O uso de RAM está em 11 GB, da VRAM está em quase 3. Os gráficos, apesar de estar no baixo, ainda está bonito, né? Pode ver na imagem que o gráfico está bem legal. Nas cutscenes ele está mantendo uma média entre 40 e 50 FPS, né? Que quando se aproxima mais dos jogadores, tem mais texturas. E aqui em 40 FPS, 45, mas vamos ver no jogo na prática. Ainda assim está acima dos 30, que é a experiência de console. E no jogo, no jogo rolando, 59, 57, 60 FPS. Está se mantendo bem estável na casa dos 60. O uso do GPU 92%, 90%, 92%. Então ainda daria para aumentar um pouquinho alguma coisa do gráfico, e um pouquinho da resolução e ainda manter uma taxa de 60 FPS. Tá rodando bem legal. Será que eu ainda sei fazer gol aqui? Faz tanto tempo que eu não jogo isso. Ó, 60 FPS, 65 de temperatura. Tá rodando bem estável, bem liso, bem fluido. Tá bem legal de jogar. E o gráfico não tá feio não, cara. Pra 60 FPS, numa placa de vídeo integrada, o gráfico achei que ainda tá legal, viu? Um jogo atual, um jogo de 2025, atualizado, a versão agora de setembro, atualização. Então, eu acho que tá bem bacana. Ó, tá com isso sobrando o GPU. Vamos então ver como é que fica se a gente aumentar um pouco os gráficos. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, vamos lá nas configurações rapidinho. Vou voltar aqui para o menu. Configurações. Bom, o que você acha então da gente manter no baixo e subir um pouco essa escala de resolução? Se o modo qualidade que a gente vê nos upscale, geralmente até 66% é o modo qualidade. Vamos deixar aqui no 65%, com tudo no baixo.
e ver o quanto que a gente consegue se manter próximo aí aos 60 fps, uma resolução melhor. A temperatura está bem ok, está na casa dos 60, 70 graus e é um jogo que esse notebook só começa a dar thermal throttling aos 90 graus, né, que é o limite que o positivo colocou nele, apesar do processador aceitar até 95 graus, o positivo baixou isso para 90, acho que para evitar problemas para o usuário e para ela em questão de garantia. Aqui a gente já vê que aumentando a escala de resolução já ficamos na casa dos 30 fps nas cutscenes, então diminuiu um pouco, mas ainda assim estável nesse patamar dos 30. Tá uma experiência console, mas dá pra ver que melhorou bastante a resolução. No 65% a resolução já ficou bem melhor. Aqui no campo também já dá pra ver que os personagens já não ficam tão embaçados, né? E a gente está mantendo na casa dos 50 fps, 51, 52, tá bem legal. Eu acho que nos consoles a gente tem 30 fps quando está jogando no modo qualidade, né? Quando a gente quer priorizar os gráficos em vez do desempenho. E 30 fps a gente joga muito bem, cara. E 50 fps, cara, tá bem próximo de 60. Eu acho que por estar estável assim tá bem legal. Ele cai um pouco quando fica nas cenas mais próximas, né? Mas caindo para acima de 30, então ainda fica bem legal. Mas durante o jogo tá bem estável. Na cobrança de escanteio dá pra ver também que ele cai bastante, mas cai para os 30 fps e com a bola parada não é algo que vai atrapalhar o jogo. Mas saindo do escanteio ele já volta pro FPS. E eu acredito que acima dos 45 FPS você já não sente tanto o jogo travado, né? Na casa, como é na casa dos 30, você não sente o jogo tão amarrado. Acima dos 40, 45 FPS ele já fica bem fluido, que quase não se vê diferença dos 45 para os 60. E eu pelo menos não sinto tanto, desde que esteja nos 45, assim, estável, igual tá aqui. Eu acho que dá pra ficar bem fluido. Vamos mexer mais um pouco lá, ver o que a gente consegue mudar. Aqui a gente já viu que na casa dos 50 FPS a gente consegue se manter e dá pra jogar muito bem e com uma resolução melhor. Vamos ver o que a gente consegue mudar. Vamos sair e fazer mais algumas alterações. Então, vamos lá, configurações do jogo, tela, qualidade da imagem, personalizado. Vamos tentar diminuir a escala de resolução e aumentar os gráficos. Filtro de textura no médio. Se tiver só ligado, desligado. Vamos deixar ligado. Eu particularmente não gosto de manchão blur, mas para quem gosta, deixar a oclusão no médio. O que tiver médio e baixo, vou manter no baixo. E o que tiver opção de ligar, desligado, eu vou ligar e deixar os gráficos que tem opção no médio. Então a gente pode ver que subiu bastante coisas aqui na configuração e voltou a escala de resolução para 50%. Vamos lá ver como que vai ficar agora no jogo, quanto de FPS que isso vai impactar, quanto que ele consegue entregar com os gráficos no médio e com os efeitos ligados. Entrando na partida rapidinho. Aqui na cutscene já fica na casa dos 30 FPS com essas configurações. O gráfico dá pra ver que está um pouco melhor, apesar da resolução ainda estar em escala de 50%, não está também tão embaçado assim. Dá pra ver uma melhoria nos gráficos, na qualidade. Vamos ver durante o jogo como que ele se comporta. Então começando então o jogo, a gente está jogando também na casa dos 46, 48, 50 FPS. Então basicamente a gente, 54. A gente basicamente trocou a escala de resolução, né? Voltamos para 50 para ter mais qualidade de textura, qualidade de grama, qualidade de torcida e se mantendo aos 45, 50 FPS, se mantendo estável. Ainda dá para jogar muito bem, cara. Eu acho que se ele manter estável assim, dá para mexer mais nos gráficos ainda e aumentar um pouco até essa escala de resolução. Vamos tentar para ver?
Vamos ver o que a gente consegue, o melhor gráfico possível, de uma maneira jogável. Vou fazer o último teste aqui. Esse vídeo também não ficar muito longo. Então, configurações do jogo, tela. Opa, o monitor está travado em 60 fps em V5, não adianta também, né? Não aguenta mais que isso. Aqui a nossa taxa de atualização é... vamos voltar para 65%, manter tudo no médio. Vamos lá. Se a gente conseguir manter estável nas casas de 40%, em 40 fps, com a resolução, uma escala de resolução mais alta e um gráfico no médio, eu acho que já vai ser incrível para um jogo atual, um jogo, né, do ano, com uma qualidade gráfica boa para um notebook com placa de vídeo integrada, né? Então na cutscene ele fica naquele modo cinema, né, próximo dos 24 fps, mas a cutscene não é o jogo em si, então eu acho que está tudo bem nessa casa, não vai estragar a experiência. Vamos ver durante o jogo como é que fica. Então pessoal, ó, melhorou muito a resolução, tá na casa dos 38, 42 fps, 45, 46, o gráfico tá bem mais bonito, ainda tá bem suave de jogar, ó, tá bem responsivo. Eu que sou ruim mesmo, pessoal, não leva em consideração a jogabilidade, apesar que eu fiz um golaço ainda para encerrar esse vídeo, hein? Mas ó, se manteve acima dos 30 fps, entre 30 e 40. Aqui na cutscene ele diminui um pouco, né? Fica mais próximo aí dos jogadores, das texturas. Mas ainda assim tá rodando super bem, cara. Eu acho que dá pra jogar no médio numa boa. Ou se você quiser mais FPS, dá pra você jogar no baixo com uma resolução um pouquinho mais alta e se manter os 60 FPS e você priorizar a jogabilidade do que os gráficos. Mas eu acho que tá super de boa jogar assim, dá pra se divertir legal. E aí, o que vocês acharam, cara? Para um notebook da Positivo de entrada, um custo-benefício, um jogo atual do ano rodando na placa de vídeo integrada. Me diz aí no comentário o que vocês acharam. E se vocês quiserem que a gente faça algum teste, quiser que a gente teste alguns jogos, teste um notebook, mostre alguns resultados para vocês, manda aí nos comentários pra gente, que a gente faz, posta aqui no canal. Não esquece de comentar, de deixar seu like, de se inscrever para estar acompanhando, dando uma força pra gente no canal. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Muito obrigado, um forte abraço. Ó, mais um golaço para encerrar. Falou, gente. Pessoal, isso é tudo pelo vídeo de hoje. Agradeço aí a presença de vocês e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, dar uma força aí pra gente. Um abraço, até a próxima.